Olá, alunos do Eu Vou Passar, tudo bem? A gente vai finalizando o assunto de inflação para finalmente entrar nos exercícios e na aula da aula passada, não da aula de ontem, né? Mas na aula passada, nós ficamos analisando o que acontecia com os custos da inflação. Nós vimos quais são as causas da inflação. A inflação ela é causada por um excesso de demanda, por um choque de oferta, por uma questão estrutural ou por uma questão inicial. Nós vimos quais são as consequências que vão desde a alteração dos preços relativos até o empobrecimento da população via desequilíbrios na distribuição de renda. E hoje nós vamos falar sobre os custos da inflação. A gente já começou vendo os custos da inflação na aula passada, a gente vai começar a passar para o processo de conclusão agora. Então, quais são os custos da inflação? Nós podemos dizer que a inflação tem 4 tipos de custos que são distintos. Primeiro custo é chamado de custo da sola de sapato. Vamos entender isso aqui. Quando eu falo, por exemplo, que para me proteger, vamos pensar o seguinte, o consumidor, ele quer se proteger de um desequilíbrio dos preços. Então, os preços estão subindo muito. Eu, consumidora, quero me proteger disso o quanto antes. O que é que eu faço para poder me proteger desse desequilíbrio enorme que está existindo na economia? Eu posso fazer isso colocando meu dinheiro no banco. Porque quando eu coloco meu dinheiro no banco, eu suponho que, em colocando o dinheiro no banco, nós vamos, como é que se diz? Nós vamos nos proteger das variações, porque o banco tende a gerar um rendimento que supera a inflação. O problema é que cada vez que eu quiser usar esse dinheiro, eu vou precisar ir ao banco, pegar o dinheiro e voltar. Precisei de mais dinheiro, eu preciso ir novamente ao banco, pegar mais dinheiro e voltar. Essas idas que eu dou ao banco têm um custo, que nós chamamos de custos de sola de sapato. Então, o que é os custos, como eu caracterizo o custo de sola de sapato? São os custos das idas ao banco. Cada vez que eu vou ao banco, cada vez que eu preciso ir ao banco, eu tenho um custo e ele é chamado de custo de sola de sapato. Além disso, eu tenho outro problema, que é o problema chamado de custos de transação, que estão também associados aos preços relativos. E o que é isso? O que seriam esses custos de transação? Se eu não sei, se eu não posso comparar dois preços, eu começo a ter maiores dificuldades em transacionar os bens. E essa demora em transacionar os bens é o que nós chamamos de custo de transação. Eu tenho dificuldades para trocar esses bens. Finalmente, um outro custo que eu tenho são chamados de custos de menu. O que é que são os custos de menu? São os custos que eu tenho toda vez que o preço aumenta e eu preciso reprecificar os meus bens. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu tenho, digamos, um supermercado e que os preços estão sendo alterados. Hoje em dia não, que é tudo feito via código de barras, mas antigamente era uma maquininha que registrava o preço em todos os bens. Então, quando o preço aumentava, a gente precisava registrar tudo de novo. Se eu tenho um restaurante e os meus preços aumentam, eu preciso reimprimir. Eu preciso reimprimir todo o cardápio. É isso que nós chamamos de custo de menu proveniente de um elevado processo de inflação. Então, quando eu falo em custos de menu, eu estou falando aqui nos custos da reprecificação. Finalmente, eu tenho déficits no balanço de pagamentos. Quando os preços aumentam, vão aumentar, eles não aumentam só domesticamente, eles aumentam também com relação aos bens importados.
ou aos bens que estão no resto do mundo. O que significa dizer isso? Que quando os preços eles aumentam, o produto fica mais caro aqui e o produto brasileiro se torna mais caro frente ao resto do mundo. Então, nesse caso, o que é que eu tenho? Eu tenho que eu vou exportar menos, eu vou importar mais, eu vou gerar déficit no balanço de pagamentos. E aí, isso aqui é porque há um aumento no preço dos produtos domésticos. Então, aumento de preço dos produtos domésticos. Isso aqui, esse aumento de preço dos nossos produtos domésticos vai fazer com que haja uma redução da exportação, vai fazer com que haja benefício de aumento da importação e isso vai gerar resultados negativos no balanço de pagamentos. E se eu quiser ser mais específica, eu posso dizer que nós vamos ter resultados negativos via balança comercial. A nossa balança comercial, ela fica negativa quando há uma aceleração inflacionária. E aí, quais são as consequências, então, da inflação? Quadro resumo: distorção na alocação de recursos, desincentivo de investimentos, distúrbio na distribuição da renda, provocando uma tensão social, alterações nas contas públicas, como os efeitos Oliveira Tanzi e Patkin, transferência de renda de pessoas para o governo via imposto inflacionário, custos de sola e sapato, custos de transação, custos de menu, indexação e desequilíbrio externo. O que é indexação, só para a gente terminar, é quando ficam todos os preços, obviamente, indexados. O que é isso aqui? Todos os preços eles ficam vinculados a um índice que nós vamos chamar também de indexador. Então, todos os preços vinculados a um índice, todos os preços vinculados a um indexador. Então, essas são as consequências da inflação. Consequências que ainda podem ser pioradas e vão ser pioradas. Porque, por exemplo, uma consequência muito grande de aumento de preços é a falta de previsibilidade, não só das empresas, porque a gente está falando de investimento, mas é a falta de previsibilidade das pessoas. As pessoas reduzem, elas contraem o seu consumo também. Então, isso acaba sendo muito danoso para a economia. E aí, agora vamos de novo ver exercício. Vamos para a lousa. A questão número 5, mas vamos ler enunciado. A questão diz o seguinte: políticas monetárias restritivas elevam as taxas de juros. E aí, elevam as taxas de juros e reduzem a demanda de consumo e de investimentos, porém contribuem para aumentar as taxas de inflação. O que é que nós temos aqui? Então, vamos lá. Vamos entender aqui o que ele está pedindo. Falando de políticas monetárias restritivas, então, veja que essa questão ela acaba sendo interessante porque ele fala o seguinte: ele, apesar de falar da taxa de inflação, eu tenho que voltar todos os conceitos que eu tinha desde o modelo ISLM. Então, vamos lá. Políticas monetárias restritivas. Vamos fazer uma análise mais global dessa questão. Políticas monetárias restritivas que estão associadas, por exemplo, a operações no mercado aberto. Então, que operações no mercado aberto seriam essas? No mercado aberto. As operações que envolvem mercado aberto seriam operações de compra de título, de venda de títulos. Então, fez a operação de vendas.
Políticas monetárias restritivas que podem operar via taxa de redesconto. Taxa de redesconto, que vai ser quando há um aumento da taxa. Finalmente, pode ter política monetária restritiva via depósitos compulsórios. E aí, quando eu tenho depósitos compulsórios, é quando o governo aumenta a taxa, o percentual do depósito compulsório. Então, políticas monetárias restritivas. Já entendi como é que o governo pode fazer. Elas elevam as taxas de juros. Até aqui, verdadeiro. Cada vez que o governo implementa política monetária restritiva, isso tem como consequência a elevação das taxas de juros. E reduzem a demanda de consumo e reduzem a demanda de consumo e a demanda por investimentos. Porém, contribuem para aumentar as taxas de inflação. Está dizendo que isso vai ter um aumento na taxa de inflação. E aí vamos analisar isso aqui. Veja só. Política monetária restritiva, de fato, aumenta os juros. Essa é a consequência. Esse aumento dos juros vai levar a um aumento, a uma redução dos investimentos. Esse aumento dos juros pode levar a uma redução do consumo. Nós vimos redução do consumo, consumo dependendo de taxa de juros? Não, mas pode reduzir consumo também. Porém, contribuem para elevar, para aumentar as taxas de inflação. Então, aqui, nesse caso, vamos fazer um desenho na lousa para ficar bem tranquilo. Faz o desenho, tá? Renda, preços, e aí vamos lá. Demanda agregada, oferta agregada a curto prazo, tá aqui. Y de equilíbrio, tá aqui. P de equilíbrio também. O que acontece nesse caso? Quando o governo faz uma política monetária restritiva, o que vai acontecer? Eu vou deslocar a minha curva de demanda agregada para a direita, para a esquerda e para baixo. Quando a curva vem para a esquerda, eu vou reduzir a produção, mas quando a curva vem para a esquerda, eu vou reduzir também o nível de preços. Então, a curva, eu fiz uma política monetária restritiva. Eu quero reduzir consumo, eu quero reduzir investimento, porque está tendo um aumento da taxa de juros, mas eu faço isso porque o meu objetivo maior não é a produção. O meu objetivo maior, o meu compromisso maior é com essa variável preço. Eu preciso ajustar o meu nível de preços. E aí, não vai aumentar as taxas de inflação, contribuem para reduzir as taxas de inflação. A alternativa, ela é falsa, ela não é verdadeira. Vamos para mais uma questão, a questão número 13, que diz o seguinte: a respeito da compreensão dos fenômenos macroeconômicos nas economias modernas, julgo os itens que se seguem. Item 13. Há alguns anos, o Brasil encontrava-se em uma situação que combinava alta inflação, bem acima dos níveis internacionais, com déficit cambial. Nessas circunstâncias, a opção por uma política de desvalorização cambial poderia compensar os efeitos nocivos na balança comercial provocados pela inflação, mas acabaria realimentando o processo inflacionário por meio da pressão dos custos. Vamos ver aqui para ficar bem tranquilo. Há alguns anos
isso era aproximadamente ali até 93, o Brasil encontrava uma situação que combinava alta inflação. E veja que aqui eu gostei. Ele não colocou que combinava hiperinflação. Apesar de nós termos uma inflação que em alguns meses foi maior que 50%. Então, ele coloca a alta inflação porque se é hiperinflação depende da interpretação que você tem. Então, isso foi bem acima dos níveis internacionais. Beleza. Lembra que nós estamos falando aqui de 1993, mas durante toda a década de 80, nós tivemos um período de alta inflação. Então, a inflação ela era bem considerável. Com um déficit cambial, porque nós não tínhamos, a nossa moeda era extremamente valorizada, e quando nós valorizamos artificialmente a nossa moeda, isso gerou déficit cambial. Nessas circunstâncias de alta inflação e déficit cambial, a opção por uma política de desvalorização cambial. Então, se eu aumento a taxa de câmbio, isso poderia compensar os efeitos nocivos. Então, isso aqui poderia compensar os efeitos nocivos na balança comercial, provocados pela inflação. Vamos ver aqui. Se eu aumento a taxa de câmbio, uma moeda desvalorizada, isso vai incentivar para que eu aumente a exportação e eu reduza a minha importação. Então, tá aqui o efeito câmbio. Qual é o outro problema? Então, eu vou reduzir os efeitos nocivos na balança comercial, mas eu vou acabar realimentando o processo inflacionário. E isso aqui é verdade. Por meio da pressão nos custos. Como assim? Eu vou realimentar isso. Como eu vou realimentar o processo inflacionário? Pensa o seguinte. Quando eu tenho um produto doméstico, se esse produto doméstico, de duas formas, eu posso ter, são duas as consequências que o câmbio tem frente à inflação. Se esse produto doméstico, ele tem componentes importados, então se esse produto doméstico ele possui componentes importados, qual é a consequência disso aqui? Vai ter aumento dos custos, que vai levar a um aumento dos preços. E quando os preços aumentam, está lá a mocinha inflação. Então, isso leva a um aumento de custos, isso leva a um aumento de preços, leva à inflação. E aí, a alternativa, por si só, já está correta, mas ela podia explorar ainda mais. Ela podia explorar o seguinte, o produto doméstico, vamos pegar aqui, um produto doméstico que seja 100% brasileiro. Então, o produto X, ele é sem queijo. Vamos pegar o queijo, aquele queijo Regina. Eu espero que em todos os lugares do Brasil tenha ele. É um queijo quadradinho, um queijo, sei lá, um quadradinho assim, um retangular. Não é retangular porque é tridimensional. Eu esqueci agora o nome da figura geométrica. Mas é um bloquinho assim, parecendo um tijolinho, que é um queijo. Esse queijo é brasileiro. Produto 100% fabricado no Brasil. Sendo que imagina o seguinte agora, esse produto brasileiro, que digamos, custava, vamos colocar em reais, R$5, ele sofria com a concorrência, por exemplo, do produto suíço ou do produto importado. O produto importado, ele custava R$6. Então, ficava ali um próximo do outro de tal forma que eu não conseguia aumentar o preço do meu produto doméstico por uma razão simples. Se eu aumentar o preço do doméstico, eu não consigo vender. Acontece que, com o aumento da taxa de câmbio, esse meu produto importado, que era de 6, ele passou a ser R$9. Porque quando o câmbio ficou desvalorizado, cadê aqui o desvalorizado? Como o câmbio ficou desvalorizado,
o que é que vai acontecer? O preço do importado ficou mais caro. O produto nacional, que antes era 5, agora tem margem para chegar para 8. Veja que o produto importado, ele não entra no Índice Nacional de Preços. Eu não considero no meu IPCA os custos dos queijos importados, mas eu considero o custo do preço do produto doméstico. Então, nesse caso, veja que o preço está subindo por conta de um efeito cambial. Então, o efeito cambial tem dois lados em uma economia. Primeiro lado do efeito cambial é se o produto doméstico tiver componentes importados, porque isso vai levar a uma elevação de custos, que vai levar a uma alteração de preços, e depois, se o produto nacional for concorrente do importado, porque quando o importado sobe, o nacional tende a ganhar margem, a ganhar fôlego para subir também. Mais uma questão, número 14. Vamos lá. A teoria econômica divide seus estudos sob os ângulos micro e macro. Em termos gerais, a microeconomia cabe a análise dos mercados nos quais as famílias e empresas estão inseridas, via, entre outros meios, o entendimento da oferta e da demanda, dos mecanismos de formação de preço e das estruturas de mercado. A macroeconomia cabe o estudo dos agregados e, para isso, entre outros temas, ela trabalha com o da inflação e das políticas fiscal e monetária, com a contabilidade social ou nacional, preocupando-se com a medição desses agregados. E aí a questão diz o seguinte: à luz do texto apresentado, e aí ele dá bem o contexto para que a gente compreenda, é bem claro que a gente está dividindo em micro e em macro, que ele fala que a macroeconomia trabalha com inflação, trabalha com política fiscal, trabalha com política monetária, que são as nossas famosas políticas econômicas. Tem trabalhando aqui com as nossas políticas econômicas. Econômicas. Com contabilidade social ou nacional, que é com a criação dos indicadores econômicos e, obviamente, vai se preocupar com a medição desses agregados. Então, o que é que ele pede? Pode-se estudar o efeito da estagflação dentro do conceito de inflação de demanda. Então, o que é que eu quero saber? Eu posso estudar estagflação como uma inflação de demanda. Primeira coisa que tem que saber é o que é estagflação. Estagflação é um efeito extremamente, um movimento extremamente danoso que acontece em economia. Veja que a estagflação vem de dois termos distintos. O primeiro é de estagnação. Então, eu tenho uma estagnação econômica associada a um processo de inflação. Então, é isso que é uma estagflação. É estagnação somada ao processo de inflação. E aí, o que é que eu tenho aqui? É que se eu tenho estagflação, eu tenho que ter redução da atividade econômica associada ao aumento de preços. Quando eu faço graficamente, quando eu sinalizo graficamente uma inflação de demanda, o que é que eu tenho? Vou botar aqui, e aí lembra, a gente sempre parte do equilíbrio. Eu vou ter o seguinte: inflação-demanda. Demanda agregada foi para a direita. Demanda agregada foi para a direita, Y já chegou em Y'.
para que P vá para P'. Então, o que é que eu observo aqui? Se isso aqui acontece, para que eu tenha inflação de demanda, eu tenho que estar associada a um processo de crescimento econômico. Para que eu tenha estagnação econômica, eu tenho que reduzir a atividade econômica. Então, vamos botar aqui YP. Para que eu tenha estagnação econômica, veja que é necessário que a oferta agregada de curto prazo, ela se desloque. Porque quando a oferta agregada se desloca para a esquerda, eu vou ter um aumento de preços, inflação, associado a uma redução de atividade econômica, a uma estagnação. Então, pode-se estudar o efeito da estagflação dentro do conceito da inflação de custos ou da inflação de oferta. Então, a alternativa 14, ela é falsa. Mas veja que ela é extremamente interessante. Extremamente interessante porque ela traz uma palavra que é muito comum a gente associar. E agora, em 2016, é muito comum as pessoas falarem de estagflação, porque estagflação. E a gente não sabe o que é estagflação. Estagflação é estagnação econômica associada a aumentos de inflação. Por que é que isso acontece? Porque eu tenho deslocamento para a esquerda da curva de oferta agregada de curto prazo. E por que isso aconteceu em 2015 e 2016? Isso aconteceu entre 2015 e 2016, porque o governo teve que fazer uma política de ampliação de custos. E como é que o governo fez essa política de ampliação de custos? Através do aumento do que nós chamamos de preços administrados. E quem são esses preços administrados? 3. Energia. Energia elétrica subiu no Brasil inteiro. Segundo preço administrado que subiu fortemente foi combustível. Então, combustível também é preço administrado. E, finalmente, além de energia e além de combustível, nós temos tarifa de ônibus urbano. Três elementos que são controlados pelo governo. Nós tivemos um forte aumento de custos e isso gerou um deslocamento da curva de oferta agregada brasileira para a esquerda, ajudando para que nós entrássemos em um processo de estagnação econômica. Foi somente isso que gerou essa estagnação econômica 2015. Opa, deixa eu voltar aqui. Foi somente isso que levou à estagnação econômica 2015? Não. Existiram outros fatores que levaram a essa estagnação econômica 2015, como as causas políticas. Mas, quando eu analiso elementos econômicos, a elevação que aconteceu dos custos ajudou muito para que nós tivéssemos esse movimento de contração da curva de oferta agregada de curto prazo para a esquerda. Tem mais exercício, mas não tem mais tempo. O que a gente faz? Tem mais uns exercícios. Antes de resolver o exercício, a gente vai começar a analisar a curva de Phillips. Por que isso? Para a gente trabalhar mais os conteúdos teóricos, mas não se preocupe, a gente vai fazer mais exercícios, principalmente mais exercícios sobre inflação, porque cai muito nas provas. E aí, só para que você entenda, a gente vê curva de Phillips, produto potencial e produto efetivo, e aí são mais 5 aulas só de exercícios sobre economia de curto prazo. Por que nós vamos fazer isso? Porque nós vamos entrar em uma outra economia, né? Economia intertemporal, para finalmente chegar na economia de longo prazo e aí terminar o nosso curso de macroeconomia. Mas não se preocupa não, você vai entender à medida que o curso for passando. Vamos dar uma paradinha por aqui
E vamos estudar, sim, curva de Phillips, qual é a relação que existe entre emprego e inflação. Isso a gente vai ver na próxima aula. A gente dá uma paradinha por aqui, mas volta já já. A gente se encontra aí em breve. Até lá!